Imagine a cena. Você está deitado em sua cama no seu quarto, à noite, usando o celular no escuro. Está tudo tranquilo e silencioso. Você olha no vão entreaberto da porta na penumbra e vê um rosto animal. É um rosto sinistro, de uma espécie de cachorro, ou sabe-se lá o que. Você logo se alivia, pois pensa, é só o meu cachorrinho. Mas, quando você se dá conta, você percebe que seu cachorro está deitado ao seu lado. Talvez esta criatura na sombra não seja bem o que você espera, e ela não tem boas intenções. Hoje você vai saber um pouco mais sobre essas criaturas que espreitam as sombras, os Skinwalkers. Nas vastas planícies desérticas do sudoeste dos Estados Unidos, de onde histórias sinistras ecoam pelo vento árido, existe uma lenda antiga que arrepia a espinha de até mesmo os mais corajosos. Os temidos Skinwalkers, seres misteriosos e sobrenaturais que se misturam entre as sombras e a escuridão da noite. Eles despertam temor e terror naqueles que ousam cruzar os seus caminhos. Originários das tradições dos povos Navajos, Hopis e outras tribos indígenas do sudoeste dos Estados Unidos, os Skinwalkers são descritos como seres capazes de se transformar em animais para caçar. Eles enganam e aterrorizam os seres humanos. A lenda dos Skinwalkers remota a tempos ancestrais, quando os xamãs e curandeiros das tribos nativas acreditavam ter o poder de assumir a forma animal para viajar entre o mundo físico e o espiritual. No entanto, com o tempo, essa prática ancestral foi corrompida por indivíduos que buscavam poder e perverter o conhecimento sagrado para propósitos malignos. Assim surgiram os Skinwalkers, seres sombrios e sinistros que desafiam a lei da natureza e da moralidade. A tradição dos Skinwalkers é descrita como um processo misterioso e aterrorizador, envolvendo rituais obscuros e o uso de artefatos sagrados em conjuração com práticas profanas. Ao se transformarem em animais, os Skinwalkers adquirem as características e habilidades dessa criatura, tornando-se predadores astutos e implacáveis que espalham o medo e a destruição por onde passam. A sociedade dos Navajos evitava falar abertamente sobre os Skinwalkers, temendo atrair a atenção dessas criaturas malévolas. Acredita-se que os Skinwalkers possuem a capacidade de rastrear suas vítimas, mesmo em grandes distâncias, guiadas por um instinto predatório incompreensível para a mente humana. Aqueles que cruzam o caminho de um Skinwalker são sujeitos ao terror e à desgraça, com relatos de encontros perturbadores que assombram os sobreviventes pelo resto de suas vidas. A lenda diz que os Skinwalkers têm a habilidade de se transformar em animais, imitando perfeitamente as suas presas para caçar e aterrorizar os seus alvos. Com olhos brilhantes e sem pelo, essas criaturas são descritas como distorcidas e grotescas, com a aura do mal que as precede aonde quer que elas vão. Os habitantes locais evitam falar sobre os Skinwalkers. Em noite de lua cheia, sussurros inquietantes ecoam pelas ravinas e vales desertos, alertando os viajantes de que os Skinwalkers estão caçando. Os uivos distantes de criaturas desconhecidas fazem arrepiar a pele e congelam o sangue na veia daqueles que têm o infortúnio de testemunhar tais sons sombrios. Aqueles que sobreviveram ao encontro com Skinwalker descrevem a sensação de puro terror, uma presença maligna que paira sobre eles mesmo por muito tempo, mesmo depois de fugirem para a segurança. Marcado pela experiência, eles carregam um fardo de saber que essas criaturas sombrias estão sempre à espreita, aguardando o momento certo para se revelarem novamente. Relatos de encontro com Skinwalkers variam muito. O mais conhecido é sobre o envolvimento no rancho Skinwalker, que está situado perto de Ballard, em Utah. Ele ganhou notoriedade por diversos relatos de fenômenos paranormais, incluindo avistamento de Skinwalkers. A história do rancho e da família Sherman mudou quando a compra da propriedade foi efetuada em 1994, e logo começaram a testemunhar muitos eventos estranhos. Desde o primeiro dia, avistaram um lobo gigante, que não reagia a tiros e nem corria por qualquer barulho que era feito. Depois disso, houve desaparecimentos bizarros de gado.
e também o avistamento de luzes inexplicáveis no céu. Em uma ocasião impressionante, Terry Sherman, o chefe da família, avistou um lobo de tamanho descomunal. Aparentemente, não tinha medo de humanos. Quando o lobo atacou os bezerros da família, Terry e seu filho tentaram afugentá-lo com tiros de rifle, mas o animal parecia imune a balas e desapareceu na floresta sem deixar rastros. Além disso, estranhas mutilações de gado começaram a ocorrer. Gados foram encontrados com órgãos removidos com precisão cirúrgica, sem sinais de sangue ou luta. Esses incidentes foram acompanhados por esferas de luzes misteriosas, que os Shermans viram frequentemente sobrevoando a propriedade. A família ficou tão perturbada com os eventos que, 2 anos depois, se mudaram e venderam o rancho. Mais tarde, o rancho foi comprado pelo Instituto Nacional para Pesquisas de Ciência. Os pesquisadores também documentaram inúmeros eventos estranhos durante a investigação. Isso inclui avistamento de objetos não voadores não identificados, criaturas inexplicáveis e fenômenos que desafiavam todas as explicações científicas. O rancho Skinwalker continua a ser um ponto focal para pesquisadores e entusiastas paranormais, e o mistério em torno desses eventos ainda não foi resolvido, alimentando teorias que vão desde atividade de skinwalkers até experimentos secretos do governo. O mistério em torno dos skinwalkers persiste até os dias de hoje, alimentando lendas e histórias de terror que ecoam pelas planícies áridas do deserto escaldantes do sudoeste americano. Para os que residem nessas terras selvagens e inóspitas, a presença dos skinwalkers é um lembrete constante de fragilidade da fronteira entre o humano e o sobrenatural. O desconhecido espreita nas sombras e o medo se torna realidade. Porém, esses relatos não são só dessas áreas americanas. Por isso eu te alerto desde agora. Se você olhar para o canto do seu quarto e avistar um rosto animal estranho, bom, eu não tenho boas notícias para você. Boa sorte para dormir hoje à noite. Até mais.